Milagre da árvore ancestral. Vila no Brasil. Renasce após seca devastadora. A pequena vila situada nas profundezas da zona rural do Brasil sempre foi um lugar tranquilo, onde vastos campos verdes se estendem até onde a vista alcança e florestas densas cercam o local como braços protetores. Os moradores deste lugar viviam principalmente da agricultura, em estreita ligação com a terra e as colheitas. Eles plantavam cana-de-açúcar, café e frutas diversas, produtos que não apenas sustentavam a comunidade, mas também alimentavam o orgulho pela terra fértil que chamavam de lar. As chuvas da primavera geralmente traziam vida à terra, proporcionando colheitas abundantes. O riso das crianças ecoava pelas ruas de terra, enquanto corriam sob as árvores, onde as gotas de chuva ainda se prendiam às folhas. Os adultos se reuniam em frente às suas casas, saboreando uma xícara de café quente, trocando histórias do cotidiano. Tudo parecia se fundir em uma pintura de vida plena, cheia de cores, calor e paz. Mas então, um dia, essa pintura começou a desvanecer. A estação das chuvas não chegou e o céu, antes azul claro, ficou sem nuvens. Os campos verdejantes começaram a secar, rachando sob o sol escaldante. Os riachos secaram, restando apenas poças d'água no fundo. Os animais na vila começaram a enfraquecer, as plantas murcharam e a atmosfera gradualmente se tornou sufocante e pesada. A vila inteira caiu em preocupação e medo. Eles estavam acostumados com as curtas estações secas, mas nunca haviam enfrentado uma seca tão severa. Semanas se passaram sem uma gota de chuva. Os campos, antes vibrantes com verde, agora eram apenas pedaços de terra seca e estéril, sem sombra, sem frescor. O riso das crianças cessou, substituído pelos olhares tristes e preocupados dos adultos. Em meio ao desespero, os moradores buscaram refúgio na pequena igreja no centro da vila, onde a maior árvore ancestral tinha permanecido firme por séculos. Aquela árvore não era apenas um símbolo de força e resiliência, mas também parte da alma da vila, um lugar em que todos acreditavam trazer proteção e conforto nos momentos difíceis. O Sr. Tadeu, o mais velho da vila, que havia vivido muitas adversidades, relembrou as histórias que seus antepassados contavam sobre a árvore ancestral. Quando esta vila foi fundada, ele disse com orgulho e emoção, esta árvore já estava aqui há muito tempo. Ela testemunhou o nascimento e crescimento de muitas gerações, suportou tempestades, enchentes, mas nunca cedeu. Ela é a alma da nossa vila. Enquanto ela permanecer de pé, nós também superaremos todas as dificuldades. Os moradores ouviram as palavras do Sr. Tadeu com uma fé profunda, mesmo que não compreendessem completamente como uma árvore poderia salvá-los em um momento tão crítico. Mas no fundo todos acreditavam no poder milagroso que a natureza poderia trazer. Começaram a cuidar da árvore ancestral com todo amor e respeito, regando-a com a pouca água que restava e rezando sob sua sombra todos os dias, na esperança de que um milagre acontecesse. Nos dias que se seguiram, embora o céu continuasse seco, havia algo diferente no ar. Uma noite, ao pôr do sol, os moradores da vila sentiram uma brisa fresca e inesperada soprar. As folhas da árvore ancestral balançaram levemente, criando um som sussurrante no ar silencioso, como se fosse um murmúrio misterioso da natureza. Os mais velhos, com sua sabedoria adquirida ao longo dos anos, perceberam que isso poderia ser um sinal, um indício de que algo estava mudando. A vila inteira se reuniu sob a árvore, rezando em silêncio, com os corações cheios de esperança e apreensão. Eles não sabiam o que aconteceria, mas tinham fé que a árvore ancestral não os desapontaria. Eles acreditavam no poder milagroso dela, e nenhum deles poderia imaginar que essa árvore estava prestes a trazer um milagre que salvaria toda a comunidade da crise mais severa que já enfrentaram. Certa noite, quando os ventos secos e frios sopravam pela vila, os moradores começaram a sentir uma mudança estranha. Sob a luz pálida da lua, a árvore ancestral ainda permanecia ali, mas parecia estar ficando mais forte, como se estivesse respirando junto com a terra-mãe. As folhas secas gradualmente começaram a mudar para um tom de verde claro, mesmo que apenas um pouco, mas o suficiente para chamar a atenção dos moradores. Todos começaram a se reunir ao redor da árvore, com os olhos cheios de surpresa e esperança. O Sr. Tadeu, que havia vivido tantas dificuldades na vila, aproximou-se e colocou sua mão enrugada no tronco da árvore. Ele sentiu uma energia estranha emanando dela, uma vida que estava sendo restaurada e que ninguém poderia explicar. Milagre, ele sussurrou, com a voz trêmula, mas cheia de emoção. Estamos testemunhando um milagre.
Nos dias que se seguiram, a árvore ancestral continuou a se transformar. Brotos novos começaram a surgir dos galhos secos, como se a primavera tivesse chegado em pleno período de seca. Os moradores ficaram atônitos diante dessa visão. Eles começaram a acreditar que a árvore estava revivendo, trazendo consigo um milagre que poderia salvá-los da seca severa. Certa manhã, antes do amanhecer, um grupo de moradores se reuniu ao pé da árvore para rezar. Eles sentiram o poder da fé e do amor se espalhando pelo ar. O murmúrio das orações se misturava ao som das folhas da árvore, criando uma sinfonia cheia de emoção. Cada pessoa depositava suas esperanças na árvore ancestral, acreditando que sua ressurreição traria consigo a ressurreição de toda a vila. Então, numa noite, enquanto toda a vila estava mergulhada no sono, um milagre aconteceu. O céu negro começou a se encher de nuvens brancas. O trovão roncou ao longe, despertando todos. Eles saíram correndo de suas casas, olhando para o céu com olhares de espanto. As primeiras gotas de chuva começaram a cair suavemente, mas cheias de promessas. A chuva ficou cada vez mais forte, caindo como uma torrente, saciando a sede da terra e das próprias pessoas que ali viviam. Os moradores se abraçaram, chorando de felicidade indescritível. Eles correram até a árvore ancestral, onde as gotas de chuva caíam, formando brilhos nas folhas verdes. A árvore agora não era apenas uma árvore, mas um símbolo de vida, esperança e fé que depositaram na natureza. O Sr. Tadeu, em pé sob a chuva, olhou para a árvore ancestral com os olhos cheios de lágrimas. Ele se lembrou dos dias difíceis, quando a seca quase fez a vila desmoronar. Mas agora, diante de seus olhos, a árvore havia ressuscitado e trouxe consigo a chuva salvadora, revitalizando toda a vila. Ele sentiu uma paz interior nunca antes experimentada, como se todas as preocupações tivessem sido lavadas junto com a chuva. Os moradores começaram a cavar pequenos canais ao redor da árvore para conduzir a água da chuva para os campos. As gotas de chuva penetraram no solo, amaciando a terra seca, ajudando as plantas a renascer. Os campos voltaram a ficar verdes e exuberantes, e os agricultores começaram a semear, confiantes de que uma colheita abundante estava por vir. O riso das crianças voltou a ecoar nas ruas, enquanto brincavam sob a chuva, dançando de alegria indescritível. Mas o milagre não parou por aí. Os riachos, que pareciam ter secado completamente, começaram a fluir novamente. A água cristalina encheu os canais, trazendo nova vida para todos. Toda a vila parecia renascer, passando da aridez desesperadora para uma vida abundante e renovada. A árvore ancestral tornou-se um símbolo de renascimento, de fé e perseverança. Ninguém na vila podia explicar o que havia acontecido, mas sabiam que foi a fé e o amor que criaram esse milagre. A árvore não apenas salvou a vila da seca, mas também conectou as pessoas, unindo-as pelo amor e pela empatia. O milagre aconteceu, e para os moradores da vila, era um lembrete de que a natureza sempre encontra sua maneira de equilibrar e revitalizar, desde que as pessoas saibam respeitá-la e cuidar dela. E agora, eles sabiam que, não importa o que acontecesse, a árvore ancestral e a chuva milagrosa seriam para sempre um símbolo de esperança, amor e fé nos corações de todos. A chuva milagrosa trouxe uma nova vida à vila, mas acima de tudo, reviveu a fé, o amor e a unidade na comunidade. Nos dias seguintes à chuva, os moradores trabalharam mais arduamente do que nunca. Os campos agora estavam cheios de vida, as plantas floresciam, os riachos corriam claros e o sorriso voltou aos rostos de todos. Sob a sombra da árvore ancestral, as pessoas começaram a organizar encontros novamente, compartilhando histórias e esperança para o futuro. O Sr. Tadeu, com os olhos que haviam visto tantas coisas, sentou-se ao pé da árvore, contando a história do milagre que acabaram de vivenciar. Sua voz era profunda e cheia de emoção, transmitindo toda a felicidade e gratidão a todos. Esta árvore não apenas nos salvou da seca, mas também nos ensinou uma lição valiosa sobre amor e união, disse o Sr. Tadeu, com os olhos brilhando de felicidade. Nos momentos mais difíceis, não desistimos, mas juntos buscamos esperança. E foi essa fé que criou o milagre. Todos na vila não apenas sentiram uma conexão renovada com a natureza, mas também com os outros. Eles entenderam que a força da comunidade vinha da união, de enfrentarem juntos as dificuldades e compartilharem a alegria. As crianças da vila agora compreendiam melhor o valor da terra, das plantas e da água. Elas cresceram com profundo respeito pela natureza, aprendendo a cuidar das plantações e a proteger o meio ambiente ao redor. Um dia,
Sob o sol radiante da primavera, a vila organizou uma cerimônia de agradecimento sob a copa da árvore ancestral. Pessoas de todos os lugares vieram, trazendo frutas, flores e pequenos presentes para oferecer à árvore como uma forma de agradecer profundamente a natureza que lhes deu uma nova vida. A cerimônia aconteceu em uma atmosfera solene e cheia de emoção, com risos e orações se misturando, criando um ambiente caloroso e sagrado. Durante a cerimônia, uma garotinha chamada Luísa aproximou-se, segurando um buquê de flores silvestres coloridas. Ela colocou o buquê ao pé da árvore, com os olhos brilhando e sua voz suave soando. Obrigada, árvore ancestral, por trazer a chuva, por trazer alegria para todos nós. Eu prometo que sempre cuidarei de você e amarei todos na vila. As palavras inocentes da menina emocionaram todos. Eles se entreolharam, com os olhos cheios de amor e compreensão. Eles entenderam que o futuro da vila não estava apenas nas colheitas abundantes, mas também nos corações das gerações futuras, aqueles que continuariam a transmitir os valores de amor, união e respeito pela natureza. A vida na vila gradualmente voltou ao ritmo pacífico, mas mais profundo. Os campos voltaram a ser verdejantes, as casas novamente ecoavam com risos, e os moradores continuaram a trabalhar com corações cheios de paixão. Sempre que o sol se punha, os últimos raios de luz douravam as folhas da árvore ancestral. A vila se reunia para compartilhar as histórias do milagre que vivenciaram, lembrando-se da força da fé e do amor. A árvore ancestral agora não era apenas uma árvore, mas um símbolo de vida, esperança e resiliência. Ela permanecia ali, firme e orgulhosa, como um lembrete de que a natureza sempre encontra sua maneira de equilibrar e proteger aqueles que sabem respeitá-la e amá-la. Os moradores da vila sabiam que, independentemente das dificuldades que pudessem enfrentar no futuro, sempre as superariam, porque tinham uns aos outros, tinham a árvore ancestral e tinham uma fé que nunca se apagaria. Ao final da cerimônia, o Sr. Tadeu levantou-se, olhando para cada rosto radiante ao seu redor. Ele sentiu uma felicidade plena em seu coração, uma sensação de paz como nunca antes. Ele sabia que a jornada deles continuaria, com muitos desafios e alegrias pela frente, mas com amor e união, eles sempre seguiriam em frente. Os moradores deixaram a árvore ancestral, mas em seus corações, a imagem dela, junto com a chuva milagrosa, permaneceria viva para sempre, como uma parte inseparável de suas vidas. Todos voltaram para suas casas, levando consigo a alegria, o amor e uma profunda gratidão pela natureza, pela vida e uns pelos outros. E a árvore ancestral, sob a luz suave da lua, continuava ali, silenciosamente protegendo e abrigando a pequena vila, como sempre havia feito ao longo dos séculos. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!